E aí, pessoal, tudo beleza? A ideia aqui é a gente agora terminar toda essa parte de login. Então, todo o layout já foi feito. A gente já fez o login com a Apple, o login com o Google e o próprio login aqui, todo esse layout, toda essa configuração que a gente fez ali. Deu bastante trabalho, mas foi bem legal. Então, já está concluído. O que a gente vai fazer agora é fechar esse código criando um PR para a main que está bem desatualizada, e a partir disso a gente vai também criar toda a lógica agora realmente de requisição para o nosso Mirror.js, para fazer como se o usuário realmente estivesse logando, ou até aqui embaixo também criando o cadastro dele, a conta dele, e depois logando normalmente. Esses serão os próximos passos. Então já deixei o código aqui aberto e a gente vai continuar já fazendo o nosso PR. Então aqui, vou abrir um terminal, bem simples. Eu já ensinei como fazer o PR ali com o GitHub. Então GitHub, PR Create, é isso aqui. O body, dou Enter. Vou continuar na web, já tenho aqui aberto. Então foram todas essas modificações que a gente fez. Posso até deixar aqui, não vou marcar ninguém, vou apenas criar para a gente manter o nosso próprio histórico ali de PRs. Então tranquilo, está verificando se eu posso dar merge, sim, vou mergear o PR. Então tudo que a gente fez está aqui. Ó, desde criar o onboard, tela de acesso, nome na tela de acesso, criar login, validar os inputs, a tela 2 ali do sign up, sign in com a Apple, sign in com Android. A gente fez também o merge manual na branch do Android, na do layout, na fix layout. E por último a gente também fez o setup final ali do Google Sign In no iOS. Então foi isso tudo que a gente fez. Posso deletar essa branch. Voltando para o nosso código, a gente pode fazer um git checkout, é main na real, né, que a gente está utilizando, isso, main. Uma coisa que a gente geralmente faz, que é bem comum, é criar uma branch para seguir o git flow. Eu não lembro se eu falei um pouquinho sobre o git flow, mas teoricamente a gente teria duas branches ali, uma seria a master e outra develop, onde qualquer alteração a gente vai partir da develop e a master seria a nossa branch de produção. Então, para seguir esse padrão, eu vou fazer um git checkout "-b develop". Então a gente criou uma branch chamada develop. Vou dar um git push origin develop. Então a gente vai criar uma branch lá, bem atualizada, partindo da nossa master. Uma coisa legal que a gente pode fazer aqui no nosso repositório, vir em configurações, branch, e aqui a gente tem nossa branch principal como a main. Então eu posso fazer um switch. E aqui eu vou escolher a developer, para que todo o PR que a gente for criar, tudo ele vai apontar para a developer e não para a main. Então eu vou colocar aqui, entendo essa mudança. E agora sim, nossa branch principal aqui está a developer. Então a gente realmente vai trabalhar nela aí a partir de agora, 100%. Então para começar, a gente vai já partir dela e aí a gente vai ver nosso layout, o que a gente vai fazer. Então o que faltou fazer foi realmente criar toda uma lógica de requests para fazer o nosso usuário logar. Por exemplo, após concluir o cadastro, cadastrar, direcionar para a tela de login. Aí no login, a gente poder inserir o e-mail e senha e logar e cair na nossa tela de home. Então seria isso que a gente vai fazer. Eu vou começar criando, no caso, uma branch. Vou criar aqui pelo próprio VS Code. Então, create a branch. Vou chamar de feature requests login. Feito isso, eu me lembro que a gente já fez o nosso serviço, que já consome pelo menos o login normal com e-mail e senha. E também, eu não sei se você lembra, mas no nosso server.js a gente tem aqui basicamente uma API fake rodando para a gente ter salvo ali os nossos usuários. Então, eu configurei aqui o seeds, que seria o nosso startup do banco. Então, imagine que você não quer ter que ficar recriando toda a vida a aplicação com os usuários, etc. Então, aqui ele já vai criar para ti, bem simples. E aqui a gente já tem nosso cliente, que é o Axios, que ele já está consumindo. Então, ele já consome da localhost API. Se eu puxar aqui o server novamente, para a gente ver, a gente fez uma configuração. Então, está aqui. O namespace seria API, que é o que a gente está passando aqui. E o nosso URL seria o localhost. Então, a gente já tem basicamente funcionando. Vou abrir aqui o simulador. Vou aumentar um pouquinho essa janela. Windows, Feature Screen. Vou puxar aqui para o lado. Então, aqui a gente já tem o nosso app aberto. Vou dar um yarn start, só para ele conectar. Vou procurar aqui o app. Está aqui. A gente vai consertar essa splash screen ainda. Está muito feia. E aqui eu vou procurar nossa tela de login. Então, eu vou em Screens, Sign In, Login, Index. E pessoal, eu acabei esquecendo de baixar os dados aqui da main. Então, no caso, a gente vem na main, dá o refresh para ele pegar todas as modificações. A gente vai na develop, você vê que ele some as coisas, ó. Então, vamos fazer um git merge main para ele trazer para cá. Aí a develop está atualizada. Posso até fazer um push
Então git push origin develop, só para atualizar. E aqui por último a gente vem na nossa nova branch, request login, e faz um git merge develop. E agora sim a gente tem a nossa branch atualizada. Então eu vou realmente fazer um yarn start novamente e eu volto quando terminar. Agora sim, a gente já tem aqui rodando nosso código. Vamos aqui em login e já temos aqui nossa tela de volta. Primeira coisa que eu vou fazer aqui é já importar o nosso hook que a gente criou. Então a gente deixou tudo pronto meio que para facilitar depois. Então vamos fazer aqui hooks. Eu geralmente uso esses parênteses, não sei se eu já comentei, esses comentários na verdade, apenas para dividir o código ali, se você quiser procurar depois, por exemplo, memo, se tivesse, se eu botar hooks, por exemplo, ele já vai achar. Então seria meio que isso. Caso tenha um código muito grande. Então aqui eu vou começar importando const, abrir chaves, igual use, auth, não sei se você lembra dele, e ele já exporta pra gente um load, que ele já mesmo controla, e um sign-in. Essa função do sign-in a gente vai usar para passar nosso e-mail e senha. Então aqui a gente vai fazer um await, sign-in, aí ele pede um e-mail, vírgula, uma senha, que já tá vindo ali. A gente precisa deixar essa função como assíncrona, para deixar o await, agora sim ele deixou normal, e aqui vou pegar esse load e no nosso input, no campo de login, aqui, a gente vai ter o load no botão. Então a gente vai colocar load, true, e também vamos ter uma propriedade chamada disable. A disable, ela vai desabilitar de você conseguir clicar no botão enquanto ele estiver fazendo o load, para evitar que você fique chamando a função repetidamente ali, basicamente para isso. Então aqui tranquilo, eu posso vir e eu já consigo fazer o login ali, testando bem rapidamente, validando. Então se eu colocar aqui ele vai reclamar dos caracteres, mas aqui no meu server eu tenho a minha senha, posso colocar ela aqui e também tenho este e-mail, que é o e-mail aqui que eu tinha colocado antes. Então eu vou fazer login, ele fez o login e já logou para mim. Ele logou porque ele conseguiu encontrar aqui um usuário que tenha esse e-mail e senha. Então como a gente já tinha feito isso, ele conseguiu achar. Bem simples. Vamos recomeçar aqui do zero e aqui já está funcionando. O que a gente não tem ainda é uma rota para criar essa parte aqui do nosso user em si. Então, claro que esse aqui é apenas para mock, para teste que a gente fez, mas a gente também pode criar um usuário passando para ele essas configurações, que é o primeiro nome, o segundo nome, um e-mail e uma senha. Então, o que a gente pode fazer, além do login aqui, eu posso até fazer um negócio aqui para não ter que ficar digitando sempre a mesma senha, que seria isso aqui, é só mesmo para não ter que ficar refazendo. Então, vou colocar aqui dev. Se for dev, eu vou preencher com essa senha, senão eu deixo normal. E aqui também eu vou fazer a mesma coisa, dev, e aqui vou colocar aquele e-mail. Só para mim não ter que ficar digitando direto. Mas aqui depois você pode retirar isso. Botou 2 pontos, e aqui vamos fazer um reload, só para ele carregar para mim essa senha. Então aqui, login, e aí você vê que ele já vem preenchido ali para mim. Legal. Só para não ficar tendo que digitar toda vida que eu quiser logar. Feito isso, a gente tem aqui esse console, eu posso remover. Não estamos usando mais. A gente também tem aqui um caso que seria o caso de ter um e-mail errado. Então, se eu colocar aqui qualquer coisa, login, ele deu erro, mas não mostrou nada para mim. Então, aqui a gente pode concentrar nossa regra de negócio na própria função do login. E aqui, se você procurar, a gente tem, deixa eu fechar todas as abinhas, contextos, constantes não, contextos, auth, index, e aqui a gente tem um try, um catch, e faltou fazer o erro. Então, aqui eu poderia verificar qual é o tipo do erro, mas a título de simplificar, eu acredito que independente de qual seja, não é bom você colocar dizendo se foi o e-mail ou se foi a senha errada, e sim só dizer que teve um erro ali e tente novamente. Então eu posso colocar aqui, por exemplo, esse ícone, e aqui não foi possível logar, tente novamente. Foi possível realizar login, geralmente a gente usa bem mais. Então aqui imagine que eu estou com o e-mail errado, vai aqui e ele deveria dar um alerta para mim. Acabei logando direto. Ele preencheu para mim. Deixa eu modificar novamente. Aqui. Agora sim. Erro. Não foi possível realizar o login. Tente novamente. Ou tu pode até colocar esse pedaço aqui na primeira para ser o título. Que acho que fica até mais bonito agora. E deixar o tente novamente abaixo. Aí ele modifica, por isso que conseguiu logar da outra vez. Agora aqui. Não foi possível realizar login. Ou login, né? Acho que fica mais intuitivo. Tente novamente. Legal. Agora a gente já tem a tratativa ali, pelo menos o básico que a gente poderia ter. No nosso usuário, deixa eu ver aqui o que ele tem. Quando a gente salva ele, não tem nada de token, porque a gente está mocando. Mas eu vou supor que a gente tenha um token aqui, que vai ser o nosso beta token. Então eu vou colocar um token, vou escrever qualquer coisa aqui, com letra, número. Geralmente o padrão aqui é Y.
dos tokens, então eu vou deixar assim, tirar essa segunda vírgula. E aqui, onde a gente está pegando nosso auth, geralmente a gente tem ali, dentro ali do user, vai ter esse token. Para me ver o que está vindo certinho aqui, eu vou dar um console logo. Então, log esse response.user, só para a gente ver ali certinho. Então, aqui, acessar, login, etc. Então, tem e-mail, first name, last name, password, que a gente não deveria estar trazendo, e tem o token. Então, se eu fizer response, então imagina que eu vou ter isso aqui lá no nosso backend real. Vai ser response.user.token. Esse token não está declarado no nosso types do user. Então, a gente vai colocar aqui, vamos duplicar, basicamente. Vai ser first name, assim que está vindo, né? Vamos ter também o last name e vamos ter o nosso token. E aqui eu poderia até retirar o password, porque não faz sentido voltar o password para a gente. Não há nenhuma necessidade. Mas eu acabei de ver que eu coloquei no canto errado. Então foi mal. Deixa eu pegar isso aqui. Isso tudo vai vir na nossa resposta e não no nosso request. Então aqui dentro do nosso user, a gente pode ter esses atributos. Então, ID, eu não sei se eu estou trazendo ID, ele já vem, o Mirror preenche para a gente o ID, e ele não vai ser opcional, ele vai ser realmente um ID fixo ali. Então, imagine que a gente tem sempre esses dados todos aí. Password, não deveria ter, então eu posso até achar um jeito de remover ali, e o API, a gente vai importar do nosso services. Isso aqui realmente é real, então a gente vai ter um token do tipo better, vou adicionar aqui no nosso workspace, default headers, e aqui a gente vai preencher tudo. Deixa eu só checar se é a instância do Axel é essa. Sim, tá dando um errozinho simples de spelling. Tá perguntando se é o defaults. Eu acredito que é default só. Vou deixar assim. Mas seria isso. E aqui ele já setaria o token pra gente. A gente pode ver até ele passando ali o token certinho. Então, tranquilo. É isso. A gente já fez aqui o sign-in. E aqui a gente já tem o sign-in tranquilo que retorna um token pra gente. Outra coisa que a gente vai fazer é aqui no nosso body, né? A gente vai criar todo um usuário. Então aqui, como a gente adicionou, o que ele vai receber, né? Vamos até documentar aqui para a gente se lembrar. Claro que a gente está apenas mocando uma API, mas a gente vai receber todos aqueles dados que a gente tinha ali. Então no user, menos o ID, né? O ID ele gera automaticamente. Deixa eu pegar o nosso server. Então aqui a gente vai ter basicamente isso. Vou deixar eles aqui. O ID não vamos ter, ele vai ser gerado automaticamente. O token e o próprio password. Então a gente vai ter isso aqui. Que isso aqui seria o nosso request body. Então o que falta a gente criar aqui? Falta criar o nosso token. Então aqui eu vou fazer novamente. Claro que isso aqui é só uma simulação, não deveria ser validado. Então imagina que eu tenho um token aqui, colocar alguns números. O Meta token geralmente começa com esse padrão. E a gente teria isso. A gente pode testar a criação dele. Aqui ele está reclamando apenas da sintaxe, mas não tem problema. Só o nome que está esquisitão. Seria isso aqui. Então o que a gente pode fazer é criar agora no nosso serviço. A gente tem serviço de auth, mas ele não faz mais parte do serviço de auth. A gente está criando algo novo. Então a gente poderia copiar o auth, chamar ele de user, que ele vai estar relacionado à criação de um usuário. Aqui a gente pode começar trocando. Então em vez de sign in, seria create user data. Então a gente teria todos aqueles dados, né, que a gente tem basicamente aqui. E aqui, em vez de sign in também, data, a gente vai ter... Na verdade, eu acho que o sign in, acredito que seja o mesmo. Então vamos até manter aqui por enquanto. Mas aqui a gente vai passar, além de password, e-mail, a gente vai passar todas as outras coisas. O token a gente não precisa passar, porque em teoria ele vai ser criado pelo back-end. Então vou colocar assim para facilitar. Então aqui request, create user data, e aqui o response. Não é sign in, né? É response, create use. Ele provavelmente deve retornar a mesma coisa. Então aqui vou substituir 1, 2, 3. Esse aqui é o response. Isso. Então vou colocar aqui. Aqui também vou selecionar. Ctrl D. Vou preencher. Sim. Aqui eu desestruturei. Mas caso você não queira fazer, até porque já está tipado, não há necessidade. A gente pode apenas repassar ali. Então seria meio que os arcs. Tipo isso aqui. E use. Create user, por exemplo. Deixa até minúsculo aqui. Então isso aqui já seria o suficiente para ser repassado. E aí, uma coisa que está faltando é a gente colocar o nome certo aqui. Então a gente vai vir no nosso serviço. O serviço é o /user. Então volto lá. Posso fechar essa tela aqui. Essa também. E aqui. A gente vai começar trocando isso aqui. Vai ser create user resource. Poderia deixar assim ou não poderia deixar sem. E aqui vai ser o /user. E também vai ser um post. E aí, para onde a gente vai colocar isso aqui, né? Então, a gente vai colocar nessa tela aqui de cadastro. Então, imagina que eu tenho, sei lá, João, autocomplete, né?
Podemos até desabilitar isso. Então, aasgmail.com. Continuar, senha, qualquer uma. Achadar, acho que tem que ter pelo menos 6 caracteres, se eu não me engano. Colocar aqui 19, 21, 91, 12. E aqui seria o local que a gente vai chamar esse nosso create. A gente pode gerenciar no auth usando o context? Poderia. Poderia? Vamos ver se faz sentido estar no auth. No auth a gente tem relacionado apenas a autenticação. Então, teoricamente, não faz sentido eu ter um usuário aqui, a menos que, assim que eu terminar de criar o usuário, eu já logue. E aí sim faria total sentido. Então, por exemplo, toda essa parte aqui de sign-in, eu já poderia criar e buscar ao mesmo tempo. Então, vamos ver aqui como está na nossa rota. Geralmente é o que acontece, assim que você cria, você já recebe seu usuário, já pode logar. Então, aqui, login e user, e aí no final ele retorna para mim um user como retorna aqui. Então, sim, faria total sentido. Eu posso gerenciar aqui pelo próprio contexto do auth. Então, vou fazer const sign up, que é a criação, vai ser igual a um async. Aí aqui a gente pode manter o mesmo padrão, request, create e use data. A gente já tem isso aqui pronto, vai ser uma função. E aqui a gente vai fazer toda a nossa lógica ali, que a gente já tinha feito aqui em cima. Então, teoricamente, a gente teria o mesmo processo. Então, o que eu posso fazer é praticamente quase copiar isso aqui, para não ficar repetitivo. Então, eu posso colocar aqui. E aqui, ao invés de ser o sign in, vai ser o sign up. Deixa eu ver como eu coloquei lá. Aqui é o data, index, no user. Vai ser o nosso create user resource. Então, posso até tirar esse pinado. Também não vamos trabalhar no login. E aqui sim. Então, esse aqui será o create user. Ele vai receber o data certinho. Após isso, ele vai ter um usuário. Tem um console log aqui que a gente nem tirou, mas vou deixar até aqui para a gente ver por enquanto. Vou tirar apenas aqui em cima, não é mais necessário ali. E aí, a gente tem uma parte que meio que se repete. Então, a gente pode até tirar isso aqui, transformar na função para ficar mais descritível. Então, seria, por exemplo, const save user to storage. Seria basicamente isso aqui. E aqui a gente vai receber, que é uma função, né? O nosso user, que é do tipo user.dto. Então, aqui, nada demais. Podemos copiar essa parte, colocaremos aqui, trocaremos aqui o response só por user e prontinho. Aqui basta passar o nosso user, que vai estar dentro de response.user. Peguei tudo aqui, vou pegar só um pedaço. E aqui, teoricamente, a gente tem o mesmo código ali. A gente sabe que esse cara, ele é assíncrono. Eu poderia, então, esperá-lo. Então, aqui eu posso colocar await. E aqui também colocar um await e fazer essa função ser assíncrona. E aí ele ia obrigar a esperar até terminar ali de preencher no storage. E isso aqui é bom porque a gente não repete código. Então eu preciso do mesmo código aqui embaixo. Eu faço basicamente a mesma coisa. Então eu tiro isso daqui e aqui acima eu coloco o meu user. E aqui eu realizar o cadastro. Legal. Vamos exportar essa função. Ele vai dar um pequeno erro porque a gente não tinha planejado ela ainda. Mas a gente vai adicionar ela na tipagem. Esse user já está declarado no escopo de cima. Então a gente vai chamar ele de data mesmo. Pode ser. Até porque se você está salvando um user ao storage, o dado seria do próprio usuário. Então já faz. O nome em si já faz sentido. E aqui a gente acabou esquecendo o nome dessa função, mas ela também faz mais de uma coisa. Ela também seta and config token. Então ela também configura o token para a gente ali no authorization. Agora sim, faz mais sentido. E aí, falta a tipagem em si, que nada mais vai ser do que uma função que espera isso e retorna void. Então aqui na tipagem do nosso contexto, a gente já tem basicamente esse aqui. E aí, deixa eu ver que eu copiei. Exato, copiei certo. Só trocar esse data pelo novo request. Então aqui, e aqui vai ser o nosso sign up. Agora sim, ele já deve estar normal. Nada demais ali. Aqui também está tranquilo e legal. Ó, essas duas funções, elas fazem basicamente a mesma coisa do que tem ali. Então, posso até trazer elas aqui, agrupar. Eu gosto de agrupar para ficar bem próximo ali, pois é mais simples visualizar. Uma coisa, por exemplo, se a gente tiver ainda o token, ele pode ficar autorizado aqui. Então, a gente pode setar um token também vazio. Aí ele quebraria a lógica da requisição em si. Então, legal. Já corrigimos isso. Tranquilo, tá tudo tranquilo. E aí, vamos procurar a nossa tela de acesso, que é no Step 2. Então, aqui no Step 2, a gente vai precisar também configurar, vou começar a remover aqui, os nossos hooks. Então, vou chamar aqui de hooks, e aqui vou usar o nosso const, abre chaves, igual use, auth, nosso hook, custom hook. Vamos pegar o sign up e também vamos pegar o loading,
porque a gente quer saber se está fazendo load ou não. Opa, deu um enter no local errado. Aqui sim. Então aqui tranquilo, já temos o sign up. Vamos procurar a função que faz o submit. Aqui ainda está errado, ó. Eu só fiz copiado outra vez, então você deve ter percebido aí. Então a gente vai ter o confirm pass e o password. No fundo a gente vai usar só um, pois ele já vai fazer a validação se são iguais ou não, baseado no nosso validation. Não sei se você lembra. Então tranquilo. E aqui a gente vai transformar essa função em assíncrona, igual a gente fez antes. Vamos colocar um await, sign up. Vamos ver o que ele está pedindo aqui pra gente. Então vai pedir um e-mail, a gente já tem, um first name a gente já tem, last name a gente já tem e um password a gente tem ali em cima. Então aqui tranquilo, já estamos aqui, só checar se tá pegando certinho o first name, last name. Sim, ele já vem tudo daqui. Vamos pegar o load da mesma forma. A gente tem o botão finalizar. Então aqui seria um load, vai receber o nosso load e o disable também para evitar que o usuário fique pressionando várias e várias vezes. Teoricamente isso aqui já é para estar funcionando. Então a gente já tem aqui ó, o e-mail, nosso name, blá blá blá. E aqui a gente vai colocar uma senha. Vou colocar ABC. Vai colocar aqui para ver. ABC 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não sei nem se vai passar. Não me lembro a verificação que eu fiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou ver aqui se está certinho. Tá. Finalizar. Não foi possível realizar o cadastro. Mas ele chegou a criar o cadastro. Então a gente precisa ver onde a gente errou. Então vamos voltar aqui. Sign up. Estamos fazendo isso. Setou o usuário. Vai setar para true. E também aqui pegou o response. A gente fez um log nesse response? Não fizemos. Log. Mas ele criou aqui pra gente. Tem até o token maluco ali que a gente criou. Então onde está o erro? A gente pode colocar um console log nessa response aqui. Vou colocar aqui então. Log response.user. Tranquilo. ABC 1, 2, 3, 4, 5, 6. ABC 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deixa eu ver se tá certo. Tá. Finalizar. Ok. E ele deu um log aqui, um erro no próprio data. Porque eu tô chamando o nosso sign-in. Não, tá certo. Eu tô colocando a função errada. Perdão. É no sign-up. Que a gente precisa verificar o response. Então, create resource. Todos os dados. First name, last name. Password. Deixa eu ver se tá faltando alguma coisa aqui. Password, e-mail e token. Então, aqui o token a gente também já tá criando. E tudo isso aqui já tá resolvendo. Porque tá trazendo pra gente. Então, teoricamente, tá certo. Só quero ver se ele está dando erro e onde ele está dando erro. Então, posso até dar um console.erro nesse erro. Só pra gente ver, depois a gente retira ali. Então, ABC 1, 2, 3, 4, 5, 6. ABC 1, 2, 3, 4, 5, 6. O default não tá funcionando. Então, realmente, o erro está aqui. Então, deixa eu verificar. API.defaults. Realmente estava certo. É defaults. E aqui, authorization, sou eu que estou inserindo. Agora vai. ABC 1, 2, 3, 4, 5, 6. ABC 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acho que eu errei. E agora sim, ele além de criar, ele já logou pra gente, ó. Então tá aqui nosso ID 5, porque tava dando erro, mas tava mantendo ainda. Então o erro foi só esse. Mas por isso que é bom a gente colocar o log erro aqui pra ver o que aconteceu. E tranquilo, basicamente a gente já tem o login e tem o sign up. Então vou até criar outro usuário aqui pra gente ver. Ó, a gente tá rodando aqui ainda. Eu vou criar Ismael teste do teste. Então, cara do teste do teste. E eu vou colocar teste@gmail.com. Que minha senha vai ser tranquila. ABC 1, 2, 3, 4, 5, 6. ABC 1, 2, 3, 4, 5, 6. Finalizar. E aqui eu já criei o usuário. Então, tanto se eu voltar aqui, eu vou ter login. Vou ter que tirar um pouquinho aqui, né? Só para ele colocar lá. Coloquei o nome teste, que vou ter que apagar essa senha. ABC 1, 2, 3, 4, 5, 6. Teoricamente é isso. Login e também logou. Então, além de ele criar pra gente um usuário fake, ele mantém na memória ali, enquanto tu estiver rodando a aplicação, todos aqueles usuários. Então, por isso que eu crio aqui, cada vez ele atualiza meu ID para 6. Lembrando que eu tenho o meu primeiro, que é o próprio Ismael aqui que eu fiz também. Então, eu poderia setar quantos eu quisesse aqui no Seeds. Teoricamente é isso. Essa aula já ficou bastante grande assim, mas a ideia é realmente tu entender ali como é que foi feito toda a parte ali do login. E a gente também poderia fazer o login com a Apple e com o Google, pegar o nome do usuário. E tem uma parte mais interessante que aqui a gente vai passar o token. E lá no back-end, a gente teria que validar. Seria uma rota diferente. Teria que validar aquele usuário baseado no token que ele passar. Se realmente for um token válido, aí sim a gente autoriza ele a logar e retorna para ele um usuário. Então o fluxo é um pouquinho diferente. Não vou fazer assim para agora, porque não faz muito sentido. A gente já tem
já ensinei como você faz ali. Seria mais uma dependência agora do back-end em si. A ideia é mais mostrar aqui como funciona toda essa parte aqui no front-end. A partir daí, o back-end se viraria. E a gente vai seguir mocando alguns dados do back-end aqui, como a gente está fazendo no Mirage. Mas seria isso para essa aula. Espero que você tenha curtido. Para a gente finalizar totalmente, vamos apenas realmente agora criar o PR, né? Fazer certinho. E aí a gente vai fazer e começar a trabalhar de forma mais organizada, mostrando ali o passo a passo do que a gente fez. Então, vou colocar aqui login and, eu posso até chamar aqui o nome que a gente deu ali, sign in and sign up. Posso dar um enter aqui, vou publicar essa modificação. E agora vamos criar aqui aquele PR. E agora vamos criar um PR bem feito. Então, no meu caso aqui eu tenho a tela. Eu gosto sempre de colocar um vídeo. Então, eu vou colocar aqui. Ó, já tem até quase no modelo que eu gosto. Então, eu vou colocar para gravar. Aqui na gravação, fazendo o login. Então, vou demonstrar a senha. Login, sign out. Vou começar do começo. Vou colocar cadastro. Hello, sobrenome, e-mail, @g.com. E aqui senha ABC 1, 2, 3, 4, 5, 6. ABC 1, 2, 3, 4, 5, 6. Finalizar e logado. Então seria isso o vídeo. Vou até parar aqui. Vamos criar o nosso PR. GitHub, PR Create, Sign in, Sign up. Aqui, continuar no browser. Ele vai abrir pra gente. Vou pegar os vídeos recentes. Então seria isso aqui, nosso preview. Aqui eu posso colocar uma descrição do que foi feito, etc. Então se eu vier aqui, por exemplo, posso colocar ali Create all flow from sign in and sign up. Aqui ele vai preencher para mim. E eu também vou colocar, geralmente a gente coloca aqui o nome da branch para ser o nome do PR. Então, request login. Até o nome aqui acho que ficou errado. A gente fez mais coisa, na verdade, do que só o login em si. Mas você vê também que aqui ele já setou para mim na develop. Então, eu vou colocar aqui create PR. Imagina que a pessoa vai revisar todo esse código, vai ser aprovado. E a gente vai fazer o merge certinho. Então aqui eu posso sempre deletar a bench para não ficar aqui. Mas você vê que ficou o registro aí da tela. E aqui eu posso voltar novamente para develop. Vai aparecer aqui as atualizações. E eu posso dar um git ou origin develop. E vou lá, todo o código está aqui novamente. Então é isso, pessoal. Na próxima aula a gente já vai começar a fazer a tela aqui de dashboard, que vai ser basicamente agora criar componentes, começar a parte divertida do layout. Então eu te vejo na próxima aula.